Aleluia, está a funcionar. Bem, abram a vossa Bíblia em Provérbios capítulo 3, versículo 9. Provérbios 3, 9. Enquanto você encontra, eu quero só, assim muito breve, dizer o seguinte. Salomão é o autor natural do livro de Provérbios. Ele escreveu inspirado pelo Espírito Santo e segundo a sabedoria que Deus lhe deu. E Salomão foi simplesmente o homem mais rico que já existiu. Mesmo Deus disse que antes dele não houve e depois dele tal não haveria. No entanto, as pessoas criaram uma ideia de que Salomão enriqueceu da noite para o dia. Na noite que ele é coroado, não é? E consagrado, o Senhor fala com ele num sonho, diz que lhe vai dar riqueza e sabedoria como a nenhum outro, e a pessoa, não sei, criou a ideia que Salomão acordou no dia seguinte e está tudo rodeado de ouro. Tudo o que ele toca vira ouro. Ele não era o Midas, ele era Salomão. Então, mas não foi assim. Salomão foi prosperando, Deus o foi fazendo prosperar num processo. No processo do tempo. Há coisas que Salomão fazia que nós não vamos encontrar escritas na Bíblia. Temos que recorrer à história. Por exemplo, Salomão tinha uma frota de 3.000 barcos ou navios mercantes no Mediterrâneo. 3.000. Que faziam negócios pelo Mediterrâneo e voltavam com os seus lucros. Recebia tributos dos reis vizinhos. Comprava carros e cavalos aos egípcios para vendê-los a outros povos. Enfim, Salomão era um empresário. Mas Salomão não comenta nada a respeito do sucesso dos seus negócios. Absolutamente nada. E sabe porquê? Porque ele não atribuía a sua riqueza ao sucesso dos seus negócios. Aquilo ao qual realmente ele atribuía o segredo da sua riqueza, ele escreve sobre isso. E este texto que vamos ler é um deles. Diz assim, versículo 9: honra ao Senhor com a tua fazenda, com as primícias de toda a tua renda, e se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de mosto os teus lagares. Vê? Aos olhos de Salomão, na ótica de Salomão, este era o segredo da sua riqueza. Honrar a Deus. Honrar a Deus com a sua fazenda, isto é, com os seus bens, e com as primícias de toda a sua renda, todos os seus ganhos. Veja, a igreja, de uma maneira geral, adotou, e é bíblico, está certo, o dízimo e as ofertas. É bíblico, está correto. Mas, de alguma forma, a igreja esqueceu as primícias, que é uma vez no ano. Na verdade, a primeira referência à oferta não é o dízimo. O dízimo só aparece, creio, em Gênesis 14 ou Gênesis 18. A primeira referência à oferta é justamente de primícias em Gênesis capítulo 4. Quando Abel deu as primícias do seu rebanho a Deus. E diz que Deus atentou para Abel e para a sua oferta. Note, primeiro Deus aceitou a pessoa e depois a oferta. Não ao contrário. Deus não anda atrás de ofertas. Deus anda atrás de ofertantes. Pessoas cujo coração é totalmente rendido a Ele. Primícias, bem, primícias não é o dízimo. Durante muitos anos eu pensei que sim, porque era assim que me ensinavam e também não sabíamos melhor. Mas primícias não é o dízimo. Veja o seguinte, havia 3 festas de congregação.
Santa Convocação ou peregrinação, como se chamava. A Páscoa, as primícias e o Pentecostes. Que na verdade Pentecostes é o nome grego para a festa das colheitas. Porque é Pentecostes? Porque é 50 dias depois da Páscoa. Ou também chamada a festa das semanas. Então havia a festa dos pães asmos, durante 7 dias ninguém comia fermento. Durante a festa dos pães asmos dá-se a Páscoa. A seguir à Páscoa, começa a festa das primícias. Veja, Jesus morre na Páscoa, mas ressuscita nas primícias. E a Bíblia diz que ele é as primícias daqueles que dormem. O primeiro a ressuscitar, incorruptível, para a vida eterna. A festa das primícias era o primeiro dia depois do sábado e contavam 7 semanas, 49 dias. Culminava com a festa da colheita. No 50º dia, o dia do Pentecostes. Por isso, em Atos, no capítulo 2, diz que Jerusalém fervilhava de gente, de todo o lado. Porquê? Porque era a festa das colheitas, onde todos iam a Jerusalém dar o seu dízimo, o dízimo das colheitas. Então, que era a primícia? Veja, ainda com a espiga verde. Em 2 de Reis, no capítulo 2, versículo 42... diz que veio um homem de Baal Salisa, trouxe pães das primícias de cevada e espigas verdes. Era das primícias. As primícias, essa colheita, era a colheita dos grãos, cevada e trigo. No outono tinha a colheita dos frutos. Então eles chegavam no primeiro dia depois da Páscoa, à seara, abraçavam o trigo, aquilo que os braços agarrassem, eles cortavam, atavam em molho, era o molho das primícias. Tinham um ritual, levavam ao templo, o sacerdote agarrava no molho, agitava-o, não é? Fazia assim diante do altar e diz que Deus aceitava a pessoa. Nesse dia não faziam mais nada, era festa. Contavam 7 semanas e nesse processo... Lembram-se de Jesus dizer as etapas do trigo? Primeiro a erva, depois a espiga, depois o grão cheio na espiga, aqui as primícias. E depois quando o grão se mostra, mete-lhe a foice. Então nestas 7 semanas, do grão cheio na espiga até o grão se mostrar, amadurecer, então era a ceifa, que terminava no dia anterior ao Pentecostes, à festa das colheitas, onde toda a gente voltava agora para dar o seu dízimo. Agora, o interessante é que a festa das primícias, está dentro da mesma festa das colheitas. E isto mostra que Deus estava a colocar o povo a viver pela fé. É uma ação de fé. Porque ele vai lá, apanha o molho das primícias, não colhe mais nada, mas ele já está a celebrar a colheita, que ainda não chegou. Está a entregar a Deus o primeiro molho. E nas 7 semanas que seguem, a seara vai amadurecer, o fruto vai se mostrar e Deus dá uma colheita abençoada. Então, primícias não é dízimo. Como você vê, primícias era antes da colheita, a espiga ainda verde. E o dízimo era depois da colheita, no dia do Pentecostes, festa da colheita, que o povo levava o dízimo da colheita ao templo. Então, primícia não é dízimo. As primícias marcavam 2 eventos: a saída do povo do Egito e a entrada na terra prometida. O Pentecostes marcava 2 eventos também, era a festa das colheitas, porque o povo colheu o trabalho dos povos quando entraram na terra prometida, e marcava também o dia em que a lei foi dada a Moisés. Então, dízimo não é primícias e primícias não são dízimos, mas as primícias não é uma oferta maior. As pessoas pensam, minha primícia tem que ser uma oferta maior. Não necessariamente. Pode até nem ser a maior oferta que você já deu até hoje. Mas é
algo que é primeiro. Algo que é primeiro. E pode até acontecer durante o ano. Veja, na Bíblia entrega uma vez por ano. Porquê? Porque a economia deles era sazonal. Entende? Aqui é a altura da colheita. Então Deus diz, tragam as primícias desta maneira, assim, assim, assim. Na nossa cultura hoje é diferente. Cada um é salariado, vive... recebe mês a mês, há países que é pela semana que se recebe, como nos Estados Unidos, semana a semana, enfim. Então, o que seria as minhas primícias? Aquilo que é primeiro, veja, no tempo, porque é primeiro, mas também na importância que tem para si, no valor que você lhe dá. De que serve você dar alguma coisa primeiro, mas aquilo... Isso não é primícias. Então seria, imagine, é o seu primeiro emprego, o seu primeiro salário, é as suas primícias. E pastor, logo o primeiro salário, amado, se quiser dar a primeira hora ou o primeiro minuto, é de si Deus, não tem... Eu só estou a dar um exemplo, ok? Durante até o ano, vamos imaginar, em agosto, você foi aumentado, o primeiro aumento, as suas primícias. Senhor, foi aumentado, consagro a ti o primeiro aumento. E Deus vai abençoar todo o resto. Com essa atitude, para os empresários, veja, o lucro do primeiro negócio do ano, Senhor, está aqui o lucro do meu primeiro negócio este ano, é teu, consagro a ti. O que é que estamos a dizer com isso? Senhor, tu és o primeiro na minha vida. Isto é primícias. Veja, em Gênesis no capítulo 4, quando Abel traz das primícias dos seus cordeiros, contrasta com Caim, que diz que ao fim de dias, Caim trouxe uma oferta ao Senhor. Caim trouxe no fim. Isto é, primeiro Caim, depois a oferta para o Senhor. Ele deu uma oferta do que sobrou. Mas Abel diz que foi buscar das primícias. Os primeiros a nascer, e dos primeiros a nascer, porque ele era pastor de ovelhas, escolheu o mais gordo para dar a Deus. O que é que ele está a dizer? Primeiro Deus, depois Abel. Isto é primícias. É a atitude que está por detrás desta oferta anual. E com isso estamos a dizer que Deus é o primeiro na nossa vida. Agora, se você é entre você e Deus, você fala, ora ao Senhor, Ele vai dizer o que você deve fazer. Se você vai dar o seu primeiro minuto que representa o seu salário, se você vai dar, sei lá, é entre você e o Senhor, mas o que você fizer, façam com fé e façam em obediência e com este sentido, porque Tu és o primeiro na minha vida. Amém? Glória a Deus. A Bíblia diz também que é um estatuto perpétuo. Há tanta gente para aí, não é? A dizer, não, isso já passou, isso era para o Velho Testamento. Amados, Deus não mudou. Hebreus capítulo 10, versículo 1, diz que a lei tinha a sombra de bens futuros e não a imagem exata das coisas. Então, a lei, por meio de figuras e rituais, anunciava verdades ou princípios futuros e eternos. O que é que parou em Jesus Cristo? Não foi o princípio, foi o cerimonial. A cerimónia parou, o ritual parou. Mas o princípio que ela anunciava continua. Veja, a circuncisão parou. Mas a aliança com Deus continua. Alô? Sacrificar cordeiros parou. Mas o sentido de que Jesus se entregou por nós e por isso nós somos dele, o sentido de sacrifício também da nossa parte permanece. Como honra teu pai e tua mãe, era da lei, mas permanece até hoje. Então o ritual parou. As primícias, veja, o ritual parou. Eu não vou agitar o molho diante do Senhor. Ou, hoje a gente não vive de agricultura, mas não vou pegar no vaso das ofertas e fazer assim diante do Senhor, para Deus o aceitar. O ritual parou, mas o princípio espiritual de dar a Deus o que é primeiro, de pô-lo em primeiro lugar na nossa vida, mantém-se.
é um estatuto perpétuo. É para sempre, Ele deve ser o primeiro na nossa vida. Amém? E realmente, amados, ninguém pode dizer que Deus é o primeiro na sua vida quando você o deixa para o fim. Há 7 festas na Bíblia instituídas por Deus. Todas elas têm um sentido profético. Havia as festas da primavera e as festas do outono. A palavra festa em hebraico significa isto: compromisso divino. Então a festa é para lembrar um compromisso. Primícias é para lembrar um compromisso. O interessante disto é que quando Deus dá ordens para celebrar as festas de congregação, ou santa convocação, ou de peregrinação, Deus disse assim: vós me celebrareis festa. A festa dos pães asmos, com a Páscoa, festa das primícias e a festa das colheitas. Vós me celebrareis festa. Ou seja, Deus está a dizer, são vocês que vão celebrar essa festa para mim. Tomando o sentido da palavra festa, compromisso divino, então a festa serve para quê? Para nós honrarmos o compromisso com Deus. É da nossa parte que damos algo a Deus, ministramos algo a Deus. Então as primícias é nós honrarmos este compromisso com Ele. Qual compromisso? Que Ele é o primeiro na nossa vida. Que Ele está em primeiro lugar. Primeiro Deus, depois eu. Primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Depois eu e as minhas coisas. E é isso que deve estar na nossa consciência para sempre. Deus não precisa do seu dízimo, nem do meu, nem da sua oferta, nem da minha, para nada. Não há euros no céu. Embora alguns possam pensar, não, as primícias vai ajudar a equilibrar o orçamento no céu, porque foi o Natal, Deus tem que pagar o 13º aos anjos e agora está nas lonas. A cidade onde Deus habita, descrita por João na Bíblia, é de ouro. E além do lugar onde Deus habita, o céu, Ele tem uma cidade que virá para a terra, porque não é a mesma coisa. Porque no céu há um trono e há um santuário onde Jesus fez a expiação por nós. Mas João olhou para a Nova Jerusalém e disse, e nela não havia santuário. O santuário é o Cordeiro. Então há outro lugar onde Jesus fez a expiação por nós. Então essa cidade é como que é móvel. Está lá, mas um dia vai pousar nesta terra. Onde Jesus reinará por 1000 anos sobre a terra. E diz que essa cidade aí é toda em ouro. Diz que os fundamentos dessa cidade são 12 e cada um é uma pedra preciosa. Uma só, uma. Na descrição da Nova Jerusalém, com as medidas e tudo, diz que o muro, às vezes diferem um pouco, mas na avaliação das medidas, mas diz que o muro tem cerca de 70 metros de altura. Ora, um muro de 70 metros, eu não sei se você tem noções de construção civil, mas o alicerce de um muro de 70 metros de altura é como se estivéssemos a falar num prédio mais ou menos de 30 a 35 andares. O alicerce não pode ser uma coisinha assim, de qualquer maneira. Tem 12 alicerces e cada um é uma pedra preciosa. Imagina o tamanho do bicho, uma só. Pai, do tamanho desta sala. Oh, pastor, isso não existe na sua cabeça. Não existe uma pedra preciosa com esse tamanho. Ouça, é ridículo nós pensarmos que tudo o que existe é só o que conhecemos. O homem nem conhece como é que funciona a cabeça.
Está a tentar descobrir, está a tatear às escuras, vai apalpando, mas nem sabe como é que a massa cinzenta funciona. Eles só sabem ver onde é que há atividade, onde é que não há, esta emoção gera atividade aonde, mas não sabem mais nada. Então, se nem sabe como é que a cabeça funciona, vai acreditar que só existe o que conhece. Olha, aqui no nosso quintal, na nossa galáxia, que nem é das maiores, está no meio de 200 bilhões de outras mais. Eu sei, eu também não chego lá. 200 bilhões, o que é isso? Olha, é um 200 com 6 zeros à frente. Doze zeros, não é? Bilhões, é 12 zeros. 6 seria milhões. Não, está certo, é 6, é. Está a ver? Já está. Nós só estamos, o nosso sistema solar só está a 26 mil anos-luz do centro da galáxia. 26 mil anos-luz. É quase como você ir daqui ao Algarve para o resto da vida. E dos netos e bisnetos e tataranetos e por aí vai. Então, mas aqui ao lado, descobriram um planeta que tem o dobro da massa da Terra e é um diamante. O dobro do nosso planeta e é um diamante. Uma pedra é um diamante. Pelo menos foi o que foi divulgado. Então, Deus não precisa do nosso dízimo para coisa nenhuma. Eu não sei porque é que há pessoas que dizem assim, mete a mão ao bolso, é uma nota de 20 euros. Vai ali, vai àquele bolsinho pequenino das calças, vê se tem lá o troco do café. Espera aí que eu tenho aqui 2 euritos. E dá e parece que está a fazer uma grande coisa. Isso é não tem descrição. Mas não me venha dizer que é alguém que dá o seu melhor a Jesus, ou que ama a Deus, dá o seu melhor a Deus. Alô? Amém. Não tem a ver com valor, tem a ver com atitude. Amém? Então, Deus instituiu a festa das primícias, o dízimo, as ofertas, para quê? Para nós honrarmos este compromisso de reconhecer a nossa dependência dEle. É só isso que Deus quer. Deus não quer tirar-nos nada. Na verdade, o que damos a Deus não sai da nossa vida. Pedro deu um barco vazio a Jesus e umas redes sujas. Mas Jesus devolveu a Pedro 2 barcos cheios que quase iam a pique. O que damos a Deus, o que colocamos nas mãos de Deus, não sai da nossa vida. Ele multiplica. Ele só pode multiplicar o que você puser na sua mão. Estava lá aquela multidão toda e Jesus diz a Filipe, onde compraremos pão para estes comerem? Diz que estava a experimentá-lo. Viu o que Deus experimenta? Para saber onde é que estão os seus olhos. Onde é que está a sua confiança e o seu coração. E Filipe, Judas, quanto é que tens aí, pá? 200 dinheiros. Ixi, é uma boa soma. Mas não chega para toda esta gente comer. E chega lá André e diz assim, está aqui um menino, tem 5 pães e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tantos? Viu? Que um tem os olhos no dinheiro e outro tem os olhos nos recursos naturais. Aí Jesus disse, mandem-nos sentar e dá cá os 5 pães e 2 peixes. O que é que Jesus multiplicou? Os 5 pães e 2 peixes. Por outras palavras, o que trouxeram a Ele. O que puseram nas mãos dele foi o que Ele multiplicou. E encheram-se 12 cestos. Porquê 12 cestos? Porque não havia mais. Encheu tudo o que tinha. Tudo o que estava vazio foi cheio. Porque o mesmo poder que multiplicou 5 pães e 2 peixes e encheu 12 cestos, também teria enchido 15, teria enchido 20, 50 ou 100 se lá estivessem. Ou seja, não depende de Deus, depende de o que é que você vai pôr na mão dele. O
que é que você vai entregar a Ele? O segredo está aí. Alô? Então, primícias é um princípio espiritual de honra, como lemos em Provérbios 3, honra ao Senhor. É a primeira fatia do bolo. Imagine, você faz anos, convida os seus amigos mais chegados para ir lá à casa fazer uma pequena festa. Você pagou as bebidas, você está a dar a sua casa, você pagou o bolo e quer celebrar esse dia importante na sua vida com quem você ama e com quem lhe é mais chegado. Certo? Muito bem. As pessoas vão lá, cantam-lhes parabéns e tal, e tal, e tal, e vamos ao bolo, bora lá. Começam a partir o bolo e a distribuir. Quando se lembram, epá, peraí, tu já comeste? És tu que fazias anos. Epá, mas olha, dá para rapar o tabuleiro, ainda tens aí alguma coisa? Você faria isso ao aniversariante? Seria uma desonra. Poxa, é ele que faz anos, a primeira fatia do bolo é para ele. Se ele quiser dizer, não, e dar à mulher é outra coisa. Porque é das coisas que elas não pedem, mas ficam à espera. Mas não é esta a pregação. Então vamos mudar de versículo. Então a primeira fatia do bolo é sua. Porquê? Todos estão ali reunidos para o honrar. É o dia de honrá-lo, é o seu aniversário. É o mesmo que devemos fazer com Deus. Isto são as primícias. A primeira fatia do bolo, Senhor, é tua. Isto é honrar a Deus. Amém. Deixar Deus para o fim, dar as primícias do que sobra, isso não é primícias, é melhor não fazer. Ou dar o dízimo do que sobra também, isso não é dízimo, é melhor não fazer. Porque ao transgredir, você vai pôr um princípio espiritual a trabalhar contra si. E quando princípios espirituais trabalham contra nós, pobreza vai se manifestar e outros problemas por aí vai. Alô? Neste assunto das primícias, a questão é bem séria. Abram a Bíblia em Números 3. Números 3. Números é o terceiro livro da Bíblia. Sim, o terceiro, não é? Quarto. Pode ser, é o quarto. Números capítulo 3. Versículo 13. Você pode dizer assim, mas eu já dou o meu dízimo, eu dou oferta, por que é que tem que dar isso aí, essa coisa aí das primícias? Por causa de quem nós somos. Por causa de quem Deus é. Foram instruções dadas por Deus para o seu povo. Como Deus instituiu o dízimo e as ofertas, Ele também, em primeiro lugar, instituiu as primícias. Só por isso. Números 3,13 diz assim, porque todo o primogênito é meu. O que é que Deus disse? Todo o primogênito é meu. O que é o primogênito? O primeiro a nascer. E Deus diz, é meu. Isto é, tudo o que é primeiro não é seu. É de Deus. Vocês lembram-se, eu ainda sou desse tempo, nós tínhamos uma macieira lá em casa. Em casa, isto é, no quintal. E a primeira maçã pronta a colher era o meu pai que comia. Eu nunca soube porquê. Eu olhava para ela. Não sei porquê, parece que há uma que se destaca primeiro que as outras, não é? E a gente olha e vê. Eu era miúdo e olhava. E a minha mãe disse, rapaz, aquela é para o teu pai. Ai de ti se comes aquela maçã. E eu sempre dizia, mas porquê? Eu tenho outras ali a nascer, porque é que ele tem que comer aquela? Eu não sabia, talvez eles nem sequer soubessem. Vocês certamente já ouviram coisas do género. Mas porquê? Porque está no ser humano de honrar com o que é primeiro.
neste caso, honrar o chefe de família com o que é primeiro. Vem daqui. Tudo o que é primeiro, por outras palavras, é meu, diz Deus, não é? Ele diz porquê? Desde o dia em que eu feria todo o primogênito na terra do Egito, eu santifiquei para mim todo o primogênito em Israel, desde o homem até o animal, meus serão. Eu sou o Senhor. Abram a Bíblia em Êxodo capítulo 13, umas páginas atrás. Êxodo 13, versículo 13 também. Aliás, podemos ler até o versículo 12. Êxodo, capítulo 13, versículo 12. Diz assim Deus: apartarás para o Senhor tudo o que abrir a madre, isto é, o primeiro a nascer. E tudo o que abrir a madre do fruto dos animais que tiveres, os machos serão do Senhor. Do Senhor. Não é para mais ninguém, é do Senhor. Porque são as primícias. Porém, tudo o que abrir a madre da jumenta, resgatarás com um cordeiro. E se não resgatares, cortar-lhe-ás a cabeça. Mas todo o primogênito do homem, entre os teus filhos, resgatarás. Olhe para mim, o que é que Deus está a dizer? Os primeiros animais a nascerem são meus. Mas se for da jumenta, porque é um animal imundo, então será resgatado por um cordeiro. Ou seja, eu dou um cordeiro para ficar com o jumentinho ao meu serviço. Mas Deus diz, se não resgatares o jumentinho, mata-o, corta-lhe a cabeça. Oi, credo. Como assim? Deus está a dizer com isto: o que é primeiro é meu. E se não me for entregue, não é para mais ninguém. Morre. Alô? Quer dizer então que, e nós hoje vamos ver isso, se eu não dou a Deus o que é o primeiro na minha vida, o meu primeiro rendimento, seja aquilo que for, no sentido que for, eu não posso ficar com ele. Porque senão eu estarei a roubar. O mesmo acontece com o dízimo, por isso Deus disse, roubará o homem a Deus, todavia vós me roubais. Nos dízimos e nas ofertas. E veja, não é Deus que precisa disso. As primícias não era para Deus comer. Era para a manutenção da sua casa, da sua obra, os sacerdotes, etc. Hoje, numa perspectiva diferente, o avanço do Evangelho, mas é a mesma coisa. É a obra de Deus. Aleluia. Amém. Venha comigo a Deuteronômio, capítulo 26, umas páginas à frente. Deuteronômio 26, versículo 1. Diz assim: e será que quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te dará por herança e a possuires e nela habitares, então tomarás das primícias de todos os frutos da terra que trouxeres da tua terra, que te dá o Senhor teu Deus, e as porás num cesto, irás ao lugar que escolher o Senhor teu Deus para ali fazer habitar o seu nome. Neste caso era onde estava o tabernáculo, mais tarde onde foi levantado o templo. Virás ao sacerdote que naqueles dias for e dir-lhe-ás: hoje declaro perante o Senhor teu Deus que entrei na terra que o Senhor jurou aos nossos pais dar-nos. E o sacerdote tomará o cesto da tua mão e o porá diante do altar do Senhor teu Deus. Então protestarás, ou seja, confessarás, perante o Senhor teu Deus e dirás: Ciro ou Arameu, está a referir-se a Jacó. Arameu foi meu pai e desceu ao Egito, ali peregrinou com toda a gente, porém ali cresceu até vir a ser uma nação grande, poderosa e numerosa. Mas os egípcios nos maltrataram e nos afligiram e sobre nós puseram uma dura servidão.
Então clamamos ao Senhor Deus dos nossos pais, e o Senhor ouviu a nossa voz, atentou para a nossa miséria, e para o nosso trabalho, e para a nossa opressão. E o Senhor nos tirou do Egito com mão forte, e com braço estendido, e com grande espanto, e com sinais, e com milagres. E nos trouxe a este lugar, e nos deu esta terra, terra que mana leite e mel. Eis que agora eu trouxe as primícias dos frutos da terra, que tu, ó Senhor, me deste. Então as porás perante o Senhor teu Deus, e te inclinarás perante o Senhor teu Deus, e te alegrarás por todo o bem que o Senhor teu Deus te tem dado a ti e à tua casa. Aleluia. Aleluia. Está a ver o que está por detrás disto? É reconhecer, Senhor, aqui está o que é teu, e do que tu me deste, eu trago os primeiros frutos. Aleluia. Amém. Agora, posto isto, as primícias são de Deus. Amém. Todo o primogênito é meu. As primícias são do Senhor. Então, vamos dar a Deus o que é de Deus. Amém. O seu ao seu dono. Abram a vossa Bíblia em Marcos capítulo 12, versículo 17. Marcos capítulo 12, versículo 17. E diz, e Jesus respondendo disse-lhes, dai pois a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Diga comigo, dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Pronto, é uma resposta que se eternizou, até crentes ou não crentes usam esta expressão, dar a César o que é de César, dar a Deus o que é de Deus. O assunto aqui não era oração. César não precisava da nossa oração. Quer dizer, ele precisava realmente que orassem por ele, não é? Mas não está a falar de coisas, vamos dizer, espirituais, ainda que dinheiro é espiritual, como eu disse no início, porque só revela o que está em nosso coração. Ok? E sabe que a Escritura diz que Deus será para nós o que nós formos para Ele? A Escritura diz, tu te mostras generoso para o generoso e remisso para o avarento. Ou seja, Deus será para nós em função daquilo que nós somos para Ele. O assunto aqui era riqueza mesmo, entre aspas, dinheiro, porque eram os impostos. Confrontaram Jesus com isso, e Jesus até disse, mostra-me a moeda dos impostos, do tributo. E aí a pergunta, de quem é a imagem cunhada aí na moeda? É de César. Então dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Quer dizer que nos seus rendimentos, e é até os dias de hoje, por muito que nós não gostemos, é assim, nos seus rendimentos há uma parte que é de César. E você tem que dar a César. Mesmo que não queira, você vai ter que dar, porque senão vai lhe sair mais caro. Portanto, ou dá. E dê dentro do prazo que é melhor. Não é? Pronto. Mas há outra parte, e que deve ser a primeira, que é de Deus. Alô? Agora, o que é que muito cristão anda a fazer? E eu confesso que na Igreja Zoe não existe disso. Dão a César o que é de César, mas não dão a Deus o que é de Deus. Outros até dão a César o que é de Deus. Por isso é que a coisa não, às vezes não funciona. Ai, não sei porque é que Deus permite isto. Não é Deus que está a permitir, é você que está a violar princípios estabelecidos por Deus. Princípios de prosperidade. E sabe, quando um princípio de prosperidade é violado, ele trabalha contra si. E que isto é, em vez de trazer prosperidade, vai atrair pobreza.
Porque foi violado, foi quebrado. Deus não tem compromisso, lembra-se o sentido das festas? Deus não tem compromisso com quem viola o compromisso. Deus tem compromisso com quem honra o seu compromisso. Alô? Então dai a César o que é de César, mas dai a Deus o que é de Deus. Abra a Bíblia em Deuteronômio 8. Pastor, já estou cansado de abrir a Bíblia. Irmão, isso mostra que você está destreinado. Deuteronômio capítulo 8, versículo 7. Olha o que Deus diz. Amados, Deus só quer o nosso bem. Sabe porquê é que às vezes resulta tão difícil um cristão dar o seu dízimo? Porque ele não confia em Deus. Confia no dinheiro. E a Escritura diz, aquele que confia nas riquezas cairá. Está a ver? Princípios que o diabo engana as pessoas para atrair pobreza. Deus quer o seu bem-estar. Deus quer o seu melhor. Deus só quer o seu coração entregue, rendido a Ele. E sabe que a forma como nós administramos a nossa riqueza mostra onde está o nosso coração? Mostra. Sabe o que é que devíamos todos fazer? Você recebe o seu salário, não é? Ou dos seus negócios, etc. Se você recebeu o seu salário, está ali o salário todo em cima da mesa. Ok. Se não for o caso das primícias, se for das primícias, é aquilo que o Senhor pôs no seu coração você fazer. Ok? Aí você tira isto é primícia, pronto. Se é o normal, ok. Primeira fatia do bolo, o meu dízimo. Está aqui já, põe num envelope, domingo, para levar para a igreja. Ou recebe pelo banco, direto, ok. Foi lá, entrou no banco, na aplicação do banco, ok, transfere já o dízimo. Depois, ok, quanto é que nós semeamos o mês passado? Semeámos X. Vamos pôr a fé para este mês semear um bocadinho mais? E estou a falar, você com a sua esposa, não é? Deve ser assim. Ok, vamos pôr a fé. E depois já começa, o diabo está lá ao lado. Diz assim, vai faltar. Vai faltar. Só, Satanás, isto é discutido a dois. Tu não... Até comigo com a minha mulher, não tem nada a ver com isto. Não foste tu que me deste? Foste. Você tem que responder ao diabo como o Vasco da Gama respondeu ao Adamastor. Sabe como é que foi? Em Moçambique, numa escola primária, as crianças fizeram uma redação sobre o Cabo das Tormentas. Não, isso foi verídico. Não é história, foi verídico. E foram entregando e tinha lá uma redação que tinha o diálogo. E o Vasco chegou ao Cabo das Tormentas e o Adamastor lhe perguntou: Che Vasco, onde é que tu vais? Ao que o Vasco lhe respondeu: Che, que te interessa? Os caravela é tua. É isso que você tem que ser o diabo. Ei, o que é que te interessa? O ordenado é teu, por acaso? Foste tu que me deste? Chispa. Isto é comigo, com a minha mulher e com o Senhor. É isso. Amém? Amém? E você vai ver Deus abençoar. Amém. Eu estava a ouvir, olha, vem a talho de foice, aqui o Beethoven, não foi ele que compôs a Quinta Sinfonia. O Beethoven estava-me a contar na sexta-feira o testemunho dele. Ele é um empresário, vem aqui. Vem cá, man. Tem que ser assim, porque se eu dissesse, olha, você dá testemunho, eu dizia, não, pastor, não, que eu tenho vergonha. Ele é o mestre aí do jiu-jitsu também, aí da rapaziada. E ele estava-me a contar
Ele chegou à igreja em janeiro do ano passado, não foi isso? Sim, exato. E ele tem um pequeno negócio, mas, ou seja, ele começou já a ouvir sobre as primícias. É melhor você contar. O que me contou na sexta-feira, assim, breve. Vai. Então, você dá tarefa no pessoal todo aí, eu até com vergonha. Por essa eu não esperava, né? Então tá bem. Quer água? Quer um bocadinho de água? Pronto, né? Eu cheguei na igreja aqui, Zoe, em janeiro de 2021, e eu não conhecia sobre as primícias, né? Aí o pastor fez no ano... 2022, exato, desculpa. E aí, então... E aí, então, o pastor, né, fez no ano passado, como fez esse ano, né, de estar fazendo essas ministrações, ensinando sobre as primícias, né? Eu e minha esposa participamos, entendemos, né? Foi nosso primeiro mês aqui na igreja. E nós, pronto, a gente estava acabando de chegar aqui, estava começando um negocinho e não estava dando certo, mas ainda deu para começar em janeiro. E a gente pegou e entregou. Vocês juntaram, não foi? Como você me disse? Juntaram um mês inteiro para poder dar aquilo que estava no coração como primícia. Não é? Exato. A gente conseguiu... o mês de janeiro não foi completo, mas a gente pegou todo o mês de janeiro e entregamos... todo o resultado do mês de janeiro nós entregamos como primícia. E depois? Os meses seguintes? Sim. Pronto. E aí, o negócio é um pequeno negócio, não é o suficiente para... Você tinha dito que todos os meses faltavam 500 euros para cobrir o orçamento. É um pequeno negócio, não é suficiente assim, para os nossos custos, para as nossas despesas, nossos compromissos. E aí o que é que o senhor pôs no seu coração fazer? E aí, então, quando foi pronto, e a gente sempre estava podendo abençoar, né, alguém. E Deus pôs no seu coração, não é? Você ir abençoando a vida de algumas pessoas. Sim. E ele estava-me a dizer na sexta-feira que pensou, não é? Oh Deus, eu preciso receber para completar o orçamento. Pois é, está faltando para mim, Jesus, e o Senhor está mandando eu dar para alguém aqui. Como é que é isso? E, né, e durante o ano a gente, né, eu e minha esposa, a gente trabalha, a gente não trabalhou todos os meses, né? Então, a maior parte do ano a gente ficou dependendo do faturamento do negócio, né? Que não era suficiente, né? E a gente conseguiu, né, abençoar algumas pessoas. Que também, durante o ano, Deus começou a tocar no coração de outras pessoas para dar a vocês também. Exato, E ou seja, o retorno... Eu dava aquilo que eu não tinha, né? Que estava a me faltar, e quando me faltava alguma coisa, eu recebia de presente de alguém. Né? Então, aqueles 500 foram sempre cobertos. Foram sempre cobertos, até algumas coisas que talvez eu nem precisava, assim, mas que eu gostava, né? Gostava disso, mas não preciso, e quando eu puder, eu recebia. Então, falei, tá bom, Jesus, estou entendendo mais ou menos. Então, Veja, porque eu achei tão interessante o testemunho dele, por quê? Porque às vezes a pessoa pensa assim, não, eu deu e agora caiu do céu, então, não foi. Na verdade, os meses que passaram, no orçamento dele, faltava sempre à volta de uns 500 euros. Mas o ano passou e sempre foram cobertos de uma maneira ou de outra, o dinheiro sempre foi chegando. E este janeiro agora? Em resumo, foi assim, então, um ano. Né? Eu entreguei as primícias ali como eu pude, recebi, né? Até para agradecer que a gente conseguiu chegar aqui em janeiro, conhecer a igreja, pronto, estamos aqui até hoje, graças a Deus, estamos a servir. E houve tempo da gente pegar essa administração, de conhecer realmente o que são as primícias, né? E fizemos isso. Então, quer dizer, durante o ano... trabalhar fora, a gente trabalhou talvez 5 meses. Né? Então, o restante do ano, a gente dependia desse negócio, que não era o suficiente. Então, a maior parte do ano faltava um dinheiro, mas, pelo contrário, a gente nunca faltava nada, nunca faltou nada na nossa casa, nunca faltou... faltava no papel. Faltava no papel, fazia contas e conseguia abençoar as pessoas e recebia as coisas, nunca me faltou nada. E aí, quando foi esse ano, graças a Deus, na primeira semana, né, em 2021, eu precisei do mês todo. Né? Na primeira semana desse ano, a gente já conseguiu a primícia, o dobro do ano passado. Glória a Deus. Assim, se eu for fazer as contas, né?
Vai me faltar muito mais agora, se já faltava 500, agora tem que entregar as primícias, né? Mas, uau! O que você tem preparado para mim aí, Deus? Amém. Está a funcionar, obrigado. Gente, presta muita atenção nessas coisas das primícias, porque é algo realmente assim muito, muito importante para a sua vida. Amém. Não só financeira, mas na sua vida pessoal, no seu ministério, no seu chamado, na sua saúde e nos negócios. É isso mesmo. É isso. A bênção de Deus. Amém. Glória a Deus. Você é a esposa dele. Eu sou. Você concordou com tudo que eu... Sim, claro. Claro. Tudo de acordo. E pronto, eu só quis que ela falasse para vocês ouvirem. Porque ele estava a falar grosso, já percebeu porquê, não é? Tem que ser. O homem tem que falar mais grosso lá em casa. Quando a esposa tem uma voz mais grave, então o homem tem que fazer assim também, não é? Glória a Deus. Eles são uma bênção. Mas veja, Deus honrou a obediência deles. Mesmo vendo, vai faltar, mas obedeceram àquilo que Deus pôs no coração deles fazer. E Deus sempre cobriu. Deus sempre honrou. E agora veja, passou um ano, e aquilo que o ano passado levou um mês inteiro com um sacrifício para juntarem para semear como oferta de primícias, na primeira semana Deus já lhes deu o dobro. Quer dizer que este ano eles estão a receber por semana o dobro do que o ano passado receberam no mês. 4 vezes mais. Aleluia. Glória a Deus. Deus é fiel, amém? Então, Deuteronômio 8, versículo 7. Diz, porque o Senhor teu Deus te mete numa terra de ribeiros, de águas, de fontes e de abismos, que saem dos vales e das montanhas, terra de trigo e cevada, de vides, figueiras, romeiras, terra de oliveiras, abundante de azeite e mel, terra em que comerás o pão sem escassez, nada te faltará nela, terra cujas pedras são ferro e cujos montes tu cavarás o cobre. Quando, pois, tiveres comido e fores farto, louvarás ao Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Guarda-te para que te não esqueças do Senhor teu Deus, não guardando os seus mandamentos, os seus juízos, os seus estatutos que hoje te ordeno. Para que, porventura, havendo tu comido, estando farto, havendo edificado boas casas e habitando-as, e se tiverem aumentado as tuas vacas, as tuas ovelhas, e se acrescentar a prata e o ouro, e se multiplicar tudo quanto tens, se não eleva o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito e da casa da servidão, que te guiou por aquele grande e terrível deserto de serpentes e escorpiões e de secura. Não havia água, mas Ele tirou para ti a água da rocha, que no deserto te sustentou com o maná que os teus pais não conheceram, para te humilhar, para te provar, para no teu fim te fazer bem. E não digas no teu coração, a minha força, a fortaleza do meu braço me adquiriram estas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, é Ele que te dá força para adquirir riqueza, para confirmar a sua aliança que jurou aos teus pais. Então olhe para mim, o que é que Deus está a dizer ao povo? Deus não está atrás de ofertas. Deus está a regular a relação do povo com as riquezas. E Deus está a dizer, ei, quando enriqueceres, porque Ele fala de multiplicar tudo o que tens, o ouro, a prata, o gado, não te esqueças do Senhor teu Deus, que foi Ele que te deu força para adquirir essas riquezas. Foi Ele que te tirou da casa da servidão. Lembra-te, pois, do Senhor teu Deus, é Ele que te dá força para adquirir riqueza. Quando trazemos as nossas primícias à casa de Deus, nós estamos a dizer literalmente isto. Lembre-se que as primícias marcavam a saída do Egito e a entrada na terra prometida. Coincidiu. Veja, eles saíram do Egito e os primogênitos foram consagrados a Deus. 40 anos depois eles entram na terra prometida, justamente no fim de celebrar a Páscoa. Eles celebraram a Páscoa. A seguir eles entram na terra prometida. E já comem do que está na terra prometida e o maná para.
Não é coincidência. Alô? Então, quando nós trazemos as primícias a Deus, nós estamos a dizer literalmente isso: Senhor, Tu me tiraste da terra do Egito, da servidão, da miséria. Tu me deste força para adquirir riquezas. E aqui está o que é primeiro, Senhor, deste ano, é Teu. O meu primeiro rendimento deste ano é Teu. Isto é as primícias. E o que é que Deus faz a seguir? O que Ele diz aqui: te dá força para adquirir riquezas. Não andamos atrás do dinheiro, andamos atrás de obedecer a Deus. Porque de propósito, quando levantamos a oferta, eu li lá o Salmo 62:10. Quando se multiplicar o que você tem, não ponha os seus olhos nisso. Não ponha a sua confiança nisso. Mantenha a sua confiança em Deus. Aleluia. Glória a Deus. Abram a Bíblia comigo em Josué capítulo 6 e vamos ver algo. Talvez você nunca tenha reparado nisso, ou no porquê disso. Josué, umas páginas aí à frente, capítulo 6, e vamos ler a partir do versículo 17. Olha, até aquilo que eu estava a falar está aí. Eu não sei se está na mesma página, na sua Bíblia, mas o capítulo 5 diz circuncisão dos filhos de Israel, não é? Depois no versículo 10 diz celebra-se a Páscoa. Isto antes deles entrarem na terra prometida. E o versículo 6 é quando eles rodeiam Jericó e Jericó é destruída. Ok, vamos lá então. Josué 6 e vamos ler versículo 17. Antes de lermos, olhem só para mim, para eu vos situar no que estava ali a acontecer. Eles terminaram de celebrar a Páscoa e lembre-se que no dia a seguir, ao sábado, é as primícias. Neste caso, as primícias, Deus estava a dar a eles a colheita que os povos da terra semearam, mas eles chegaram nessa altura. Jericó é a primeira de 7 nações, ou de 7 povos que habitavam Canaã. Jericó é a primeira. O que é que isso nos diz? Jericó é as primícias da terra prometida. E Deus deu instruções específicas para esta cidade, ou para a conquista desta cidade, que não deu para outras. Porque esta é a primeira. Olha então o versículo 17. Diz, porém a cidade será anátema, maldita, tudo o que nela houvesse. A cidade será anátema ao Senhor, ela e tudo quanto houver nela. Somente a prostituta Raabe viverá, ela e todos os que com ela estiverem em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Tão somente guardai-vos do anátema, para que não vos metais em anátema tomando dela. E assim façais maldito o arraial de Israel e o turveis. Porém, versículo 19, toda a prata e o ouro, os vasos de metal e de ferro são consagrados ao Senhor e irão para o tesouro do Senhor. Viu? Olhe para mim. Foram as instruções que Deus deu a Josué e Josué agora está a transmiti-las ao povo. Não tirem nada dessa cidade. É anátema. Por outras palavras, a mesma coisa lá do jumentinho. Se não for resgatado, seja morto. Deus está a dizer, essa cidade é minha. Tudo o que há nela é meu. Só não aproveitem nada. Não tomem dela nada. Raabe, a meretriz, viverá quando todos estiverem na sua casa, porque pela fé ela acolheu os espias. E a prata, o ouro, vasos de metal que estiver nessa cidade, são consagrados a mim.
virão ao meu tesouro. O resto é para destruir. O que não for para mim é para destruir. Mas não é para ninguém. Entende o que Deus está a dizer? Por que Deus está a dar estas instruções? Lembre-se, Jericó é a primeira cidade. É as primícias da terra prometida. É consagrada ao Senhor. Era comum o povo tomar despojo das outras cidades, entendeu? Era comum, era normal. Mas Deus dá instruções específicas a esta, porque esta é a primeira, é as primícias. O que for para tirar dela é para Deus, e o que não for para Deus não é para ninguém, é para destruir. Alô? Venha agora, perdão, Josué 7, versículo 2, versículo seguinte. Entretanto, eles tomaram Jericó, sabemos, as muralhas foram derrubadas, conquistaram Jericó, e agora vem a segunda cidade, com o nome de Ai. Enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que está junto de Betel-Avém, da banda do oriente de Betel, falou-lhes dizendo, subi, espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram Ai. Voltaram a Josué e disseram-lhe, não suba todo o povo, subam apenas 2 ou 3 mil homens a ferir Ai. Não fatigues ali o povo todo, porque são poucos os inimigos. Ou seja, era uma cidade pequena, um exército pequeno. Assim subiram lá do povo alguns 3 mil homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. O que é que aconteceu? Olhe para mim. Eles enfrentaram a cidade mais forte da terra prometida, Jericó, cujas muralhas, diz a história, tinham 30 metros de altura. Fortes casas estavam edificadas em cima das muralhas. A casa de Raabe era uma delas. Conquistaram Jericó com a ajuda de Deus. E agora esta cidadezinha pequenininha, com um exército fraquinho, eles fugiram. O que é que aconteceu ali? Versículo 5. E os homens de Ai feriram deles uns 36 e seguiram-nos desde a porta até Sebarim e feriram-nos na descida, e o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Então Josué rasgou as suas vestes, se prostrou em terra sobre o seu rosto perante a arca do Senhor, até à tarde. Ele e os anciãos de Israel deitaram pó sobre as suas cabeças. E disse Josué, Senhor meu Deus, porque com efeito fizeste passar este povo o Jordão para nos dar nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer? Tomara-nos, contentássemos em ficar além do Jordão. Senhor, que direi, pois? Israel virou as costas diante dos seus inimigos? E olha o que diz, versículo 10. Então disse o Senhor a Josué, levanta-te, porque é que estás prostrado assim, sobre o teu rosto? Israel pecou e até transgrediram o meu concerto, o meu compromisso. Lembra-se? Festa das primícias, compromisso divino. Deus está a dizer, as primícias foram transgredidas. Transgrediram o meu compromisso que lhes tinha ordenado. Até tomaram do anátema e também furtaram, roubaram e também mentiram e até debaixo da sua bagagem o puseram. Olhe, 3 coisas aqui, note os detalhes. Tomaram do anátema, quer dizer que tomaram para si algo que Deus tinha dito que era para destruir porque era maldito. Segundo, roubaram, ou seja, tomaram para si algo que Deus tinha dito, isso é meu. Portanto, estamos a falar prata e ouro. E mentiram. E esconderam-no debaixo da sua bagagem. Para você saber o que aconteceu, vamos pular para o versículo 20. Deus falou quem era a pessoa, foi por exclusão de partes, juntou todos os representantes das tribos, excluiu todas, deixou só um. Juntou todas as famílias daquela tribo, excluiu todas, deixou uma família só. E dessa família só, Deus disse quem era o transgressor. Um homem chamado Acã. Versículo 20 diz, respondeu Acã a Josué e disse,
verdadeiramente eu pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim. Ou seja, ele vai explicar o que é que ele fez. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica, primeiro, lembra-se? Deus disse, tomou do anátema. A capa era para destruir, Deus não mandou guardar as capas. Então, tomou daquilo que Deus tinha dito que era para destruir. Tomei uma capa babilônica e agora diz, e 200 ciclos de prata e uma cunha de ouro, no peso de 50 ciclos. Está a ver quando Deus disse, roubaram, ficou com aquilo que era para consagrar ao Senhor. Alô? Você entende porque Deus disse, tomaram do anátema, roubaram, mentiram e esconderam-no debaixo da bagagem, da tenda. Eu estou a dar ênfase a isto para você entender, como há pouco eu disse, e referi também a questão do dízimo, porque assim é. Negar a Deus o que é primeiro é roubar. E ninguém rouba Deus e pensa que Deus o vai fazer prosperar. Alô? Então Deus é bem claro, tomaram do anátema, a capa babilônica, e roubaram, porque também tomaram a prata e o ouro. E, infelizmente, Acã morreu, ele e a família toda, porque deviam ser cúmplices, porque ele não enterrou aquilo sozinho, não escondeu aquilo sozinho, a família sabia que estava ali debaixo da tenda dele, e então voltaram a atacar a cidade de Ai e venceram. Amados, se as coisas não estão a correr bem na sua vida, não adianta procurar chifres em cabeça de coelho. Não está lá. É hora de você consultar a Deus. Senhor, o que é que se passa? Onde é que eu estou a falhar? Onde é que eu estou a transgredir? Mostra-me para que me arrependa. Porque é isso que a Bíblia diz que Deus fará. Jó disse que é isso que Deus fará. Se estamos amarrados em grilhões de aflição, Ele nos revela para nosso ensino e para que nos arrependamos e corrijamos a nossa trajetória. Alô? Então, o grupo louvor vai subir, mas ainda não, senão vão ficar todos a olhar para o grupo louvor. Resumindo e concluindo, Jericó é as primícias da terra prometida. Então Deus consagrou a si toda a cidade. O que era para destruir, Ele mandou destruir, e o que era para guardar no tesouro de Deus, Deus tem um tesouro, não era para Ele. Deus não precisava daquela cunha de prata para nada, nem daqueles 50 ciclos de ouro. Eu referi há pouco, a cidade onde, nem é onde Deus habita, é onde Jesus vai governar aqui na terra, é toda em ouro. Alô? É a matéria-prima do céu. E não é esse ouro que nós temos por aqui. Isso é tosco. Diz que é ouro transparente como vidro. Eu nem sei o que é isso, porque é uma matéria que não existe no nosso planeta. Mas está lá. João viu. Alô? Então, Deus está a dizer, as primícias são minhas. E o que não for para mim, não será para ninguém, é para destruir. E você vê o resultado de ter tirado de Deus o que Deus tinha dito, isso é as minhas primícias. Então, meus amados, estou a dizer isto para quê? O pastor está-me a meter medo. Está com medo por quê? Você está a pensar em roubar a Deus, é? Mal. Está a pensar em ficar com a cunha de ouro também? Se isso passou pela sua cabeça, arrependa-se já. Mais do que o valor, é a atitude do coração. Porque para uns Deus pode dizer, dá o que é o teu primeiro dia de trabalho, ou trabalha a horas, ou a fazer limpezas,
o que recebeste na primeira semana, dá. É Deus que vai dizer, não sou eu. É Deus que vai dizer. Se Deus disser, dá o primeiro minuto, o primeiro segundo, divide tudo por segundos, o primeiro segundo é as tuas primícias. Vai, faça, obedeça. Mas se Deus disser também, olha, dá isto, Senhor, obedeça também. Sempre que Deus lhe pede, é porque Deus lhe vai dar. E sempre que Deus lhe dá, Ele vai pedir. Agora ouça isto. Deus jamais lhe pedirá o que é seu. Deus só lhe pede o que Ele lhe deu. Abraão tem 2 filhos, Ismael e Isaque. Ismael veio pelos seus próprios meios, graças à ideia da Santa Sara, para resolver a questão. Decidiu dar a sua serva a Abraão, uma pequena nova. Abraão disse logo, só pode ser de Deus. A Sara já parecia uma uva passa. Agora apresenta-lhe ali a criada, meu amigo. Abraão nem consultou ao Senhor. Ele podia ter consultado a Deus, não é? Senhor, isto é a ideia tua ou é da minha mulher? E o Senhor tinha dito, não, isto é a ideia aí da tua mulher. Mas ele não vai que Deus ia dizer isso, então, simples, não, deixa-me aproveitar. E nasceu Ismael. Ismael não foi o filho da promessa. Você entende? Abraão arranjou. E Sara. Isaque já nasceu fora da idade de poderem gerar filhos. Mas foi o filho da promessa. Quem é que Deus pediu para Abraão oferecer em sacrifício? Ismael? Porque Deus não pede o que é seu. Deus só pede o que Ele lhe deu. Isaque era as primícias de uma grande nação. Na verdade, de muitas nações. E Deus disse, oferece-o a mim. Entrega-o a mim. E você vê que Abraão obedeceu, pensando, a ordem é, eu vou sacrificar o miúdo, mas Deus vai ressuscitá-lo, porque ele é o filho da promessa. Deus precisou que Abraão lhe oferecesse o filho para ele poder cumprir a sua promessa. As primícias precisavam ser consagradas a ele para então Deus multiplicar. E foi o que aconteceu. Quando Abraão ia imolar Isaque, o anjo do Senhor, que é o próprio Senhor Jesus, numa das suas aparições no Velho Testamento, disse, Abraão, não faças tal, porquanto agora sei que temes a Deus. Não me negastes, veja, ele tem o nome de Deus. Não me negaste o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem tanto amas. E qual é a resposta? Ou melhor, o que é que diz mais? Porquanto agora te abençoarei grandissimamente. Multiplicarei a tua semente como as estrelas do céu e como a areia inumerável da praia. Ali o abençoou. Quando? Quando ele rendeu as suas primícias a Deus. Oh, meu amado. O que eu digo para o Beethoven e a Fran, digo para vocês, os demais, que obedecem a Deus. Vocês ainda não viram nada do que Deus tem para multiplicar na vossa vida, no vosso negócio. E como ele disse, não é só a questão financeira, envolve todas as áreas da nossa vida. Em Gênesis 24, versículo 1, diz isto. E era Abraão já velho e adiantado em idade. E em tudo o Senhor o havia abençoado. Não foi só numa descendência, foi em tudo. Ele morreu saudável. Cheio de força e vigor, porque Sara
acabou por morrer porque não aguentou a pedalada. Ele casou com outra mulher mais nova. Não é o que a Bíblia diz. A Sarita foi a vida dela. Ele casou outra vez. Agora, aqui entre nós, vai lá. Aqui entre nós, casou por quê? Porque tinha muito amor para dar ainda. Entendeu? E teve que casar com uma mulher mais nova. E visto que gerou, olha aqui, filhos e filhas. Aleluia. Está a ver? Em tudo o Senhor o abençoou. Obedecer a Deus não é prejuízo. Obedecer a Deus é ganho. Aleluia. Sabe, é isso que Deus abençoa. Não tem a ver com o valor, a questão em si não é o valor, é a obediência. É a obediência que Deus abençoa. Aleluia. E multiplica o que em obediência você coloca nas mãos dele. O grupo louvor pode subir, vamos ficar de pé. Aleluia. Glória a Jesus. Hã? Vai no mesmo dia, coisa nenhuma. Não, tu vais primeiro. Olha, mestra. Até que a morte os separe, de preferência a dela. A minha mulher insiste que nós vamos os dois no mesmo dia. Não vamos nada. Ela vai primeiro, eu posso ir a seguir, mas ela vai primeiro. Porque eu não quero deixá-la sozinha aqui. Uma velhinha, sozinha, não tem jeito nenhum. Eu cá oriento melhor do que... Assim ela vai à frente, prepara as coisas. Quando eu lá chegar, ela depois vai me mostrar tudo. Não é? Não é? Já está decretado, não pode ser revogado. Aleluia! Diga aleluia! A Helena gosta dessas conversas. Às vezes na cozinha vem a conversa. A gente fica a debater. Não, primeiro vais tu. Não. E a Helena fica a rir, a chorar, a rir. Às vezes tem que fugir logo e vir à casa de banho no instante. Olha, é um pagode. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Diga comigo, glória a Deus! Pela palavra de Deus que entrou em meu coração, está a mudar a minha vida, está a operar em mim. Tudo o que eu tenho, eu reconheço, não é meu. O Senhor me deu, o Senhor me confiou. O meu coração não está nos bens que eu possuo para garantir o meu futuro. O meu coração está no Senhor. Ele é a minha fonte. Ele é a garantia do meu futuro. Aleluia. É isso mesmo, glória a Deus. Vamos louvar a Deus com esta música todos juntos e depois vamos seguir as orientações do Espírito Santo. Aleluia. Feche os seus olhos, levanta as suas mãos para o céu. Obrigado, Senhor. És o Alfa e o Ômega. Te adoro, meu Senhor. Tu és digno do louvor. Oh, Senhor, tu és digno. Tu és o primeiro, Senhor. És o Alfa E o último, tudo é teu. e Nós somos teus também, Senhor. Glória ao teu nome para sempre. te adoro, meu Senhor. Tu és digno do louvor. Te darei
baixar todos a nossa cabeça. Eu quero falar agora para aquelas pessoas que estão aqui pela primeira vez, ou a assistir pela internet também, pela primeira vez, mas ainda não renderam a sua vida a Jesus. Sabe, não é de religião que estamos aqui a tratar. Religião são coisas feitas pelos homens, para os homens. Deus não é religioso. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém, não há exceções, ninguém vem ao Pai senão por mim. A Bíblia também diz que a todos quantos receberem Jesus, é-lhes dado o poder de serem feitos filhos de Deus. E ainda diz que, se em seu coração você crer que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, e com a sua boca você confessar a Jesus como Senhor, você será salvo. Então, enquanto estamos de cabeça baixa, o que é que você tem a perder? Crer e confessar Jesus como seu Senhor. Nada. Nada a perder e tudo a ganhar. Então, aquelas pessoas que hoje querem convidar Jesus para entrar na sua vida, recebê-lo como seu Senhor e Salvador, faça esta oração comigo. Os demais podem ajudar também. Você que está assim pela internet, faça esta oração também. Digam então assim: ó Deus, eu creio em Jesus, creio que veio a este mundo, morreu pelos meus pecados e que ressuscitou ao terceiro dia. Senhor Jesus, entra na minha vida. Eu te recebo hoje como o meu Senhor, como o meu Salvador. Perdoa os meus pecados e ajuda-me a viver para fazer a tua vontade. Obrigado, Pai, pela minha salvação, pelo perdão dos meus pecados, que pela fé eu recebo agora. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Se você fez esta oração com fé, a Bíblia diz que você foi salvo. Não vai ser um dia, foi salvo agora. Agora foram perdoados os seus pecados. Agora você está salvo. Aleluia. Quando nós terminarmos esta reunião, não vá logo embora. Dirija-se àquele balcão que está ali na esquina da sala. Estará lá alguém com um presente para si, para você saber o que é receber Jesus e o que fazer daqui em diante. Amém? Glória a Deus. Nós vamos adorar a Deus por mais uns instantes. Eu quero que você faça o seguinte: fale com Deus a respeito das suas necessidades. Torne-as conhecidas diante do Senhor. Ah, pastor, Deus já sabe. Deus já sabe, porque Ele sabe o que você está a passar. Mas ainda assim, a Escritura diz para você tornar isso conhecido diante de Deus pela oração. Então fale com Deus a respeito das suas necessidades e creia. Creia que Ele está aqui. Creia que Ele o ouve e que responde à sua oração. A sua fé não está na minha oração, na oração da minha esposa. A sua fé está em Deus. Lembra? Falámos disso no princípio. A sua fé está nele. Então creia que Ele está aqui, ouve a sua oração e responde. Jesus disse que tudo é possível para aquele que crê. Se você crê, então tudo é possível. Fale com Deus sobre o assunto enquanto adoramos a Deus todos juntos. Você que assiste pela internet pode fazer a mesma coisa, porque onde esta palavra chega, o Espírito Santo está aí para confirmar a palavra com os sinais que se seguirão. Glória a Jesus. Glória ao teu nome, Jesus. Santo é o teu nome. Conhecedor de todos os meus. Santo é o teu nome, todo-poderoso. Tu és digno, Senhor. Glória ao teu nome.
percebo no meu espírito pessoas no nosso meio que estão neste momento a passar por um aperto financeiro. Sabe? Talvez você até pense, pastor, nem seria preciso uma revelação espiritual para isso. Infelizmente, sabemos, dado as circunstâncias. Mas, querido, deixe-me dizer-lhe uma coisa. Ainda com circunstâncias que você pode pensar, é normal que haja pessoas em aperto financeiro, pois eu quero lhe dizer que nunca houve tanta gente a prosperar também aí fora como nestes tempos. Porque em tempo de crise e necessidade, como muitos dizem, uns choram, outros viram uma oportunidade para vender lenços. O que eu quero dizer com isto é que não são as circunstâncias que vão impor quem você será ou o que você fará. É a sua atitude. A sua atitude é que fará toda a diferença. Depois de ouvirmos o que ouvimos, amados, se Deus é o primeiro na sua vida, você pode passar por alguma tribulação, mas você não vai ficar na tribulação. Eu estava a recordar-me daquela viúva que foi ter com o profeta Eliseu. O marido morreu, ela não tem como pagar as dívidas, os credores vieram para tomar os filhos como escravos. E ela foi ao homem de Deus pedir socorro. Eliseu perguntou-lhe: o que é que tens? Deus trabalha com o que você tem, não com o que não tem. E olha, aos olhos dela não era nada, a tua serva não tem nada. Somente um bocado de azeite numa botija. E a instrução de Deus foi: então vai, pede para ti botijas emprestadas, não poucas. Depois, fecha a tua porta e derrama o azeite nessas outras botijas todas. E põe à parte o que estiver cheio. E ela fez assim, e foi enchendo. E encheu jarros. O jarro é o armazenamento do azeite. A botija é a que vai à mesa. Então a botija é pequena, mas o jarro onde armazena o azeite é grande. E ela encheu aqueles jarros todos. Deus multiplicou aquele pouco azeite que ela tinha. E então depois o profeta disse: e ela ia pedindo vasos aos filhos. E ela disse, ao fim já de um bom tempo: traz mais um vaso. E o filho disse: não há mais. E a Escritura diz: então o azeite parou. Quando é que o azeite parou? Quando os vasos acabaram. Eu não sei quantos vasos ela encheu, mas vamos dizer 100, 500. Se tivesse ali 1000 ou 10.000, o azeite não teria parado até encher os 10.000. Só parou porque os vasos acabaram. Isto a mim mostra-me que não depende de Deus, porque o mesmo poder que multiplica isto, também multiplica isto. Somos nós que impomos o limite a Deus. Não é Deus que impõe o limite. Amém? Vocês ouviram o testemunho do Beethoven e da Fran. Temos muitos outros testemunhos no nosso meio do mesmo género. Não pense o que é que Deus precisa fazer em mim, mas pense o que é que eu vou fazer para Deus operar em mim. Deus sempre vai requerer de si uma atitude, uma ação de fé. E a sua ação de fé sobre a palavra, na obediência à palavra, vai desencadear um processo divino que trará à sua vida, neste caso, a provisão de todas as suas necessidades.
E eu digo, desencadeia um processo divino, porque pode ser de muitas maneiras. Olha o testemunho dele. Obedeceu a Deus, dando do que não tinha para abençoar a vida de irmãos aqui na igreja. Ele não andou a falar da situação deles a ninguém. E chegou o momento em que outras pessoas, também sem saber de nada deles, começaram, impelidas por Deus, a abençoar a vida deles. É assim que Deus funciona. É assim que Deus faz. Anunciamos um reino controverso, onde aquele que tem não é o que retém, é o que dá. Onde o primeiro é o último, onde o maior é o mais pequeno. Este é o reino que nós anunciamos. Apraz a Deus fazer as coisas desta maneira. E quando nós obedecemos em fé, funciona. Então não é a minha oração pela sua situação económica que vai resolver o problema. É o que você vai fazer. O que você propõe em seu coração fazer para mudar essa realidade. Você precisa, do pouco que você tem, dar alguma coisa. Não precisa ser dar ao pastor, junto lá nos dízimos e ofertas. Se for movido a fazê-lo, faço. Mas não é a única forma. Abençoa a vida de alguém. Se você mesmo souber que alguém da sua família está em necessidade ou não, propõe em seu coração fazer alguma coisa para ajudar aquela pessoa. Ajuda alguém que está na mesma situação que você. E você deixou de ser um dependente. Deixou de esperar que alguém faça alguma coisa por si. Deixou de esperar que as coisas aconteçam. Você passou ao ativo. Você começou a fazer as coisas acontecerem. Aleluia! Isso é fé. Lembre-se, quando Abraão chegou a Gerar, ele mentiu, disse que Sara era sua irmã, porque ficou com medo que o matassem para ficar com a mulher dele. O rei Abimeleque tomou-a por mulher. Antes de se deitar com ela, Deus deu um sonho a Abimeleque e disse: ei, essa mulher tem marido que está em aliança comigo. Se tu te deitares com ela, morrerás. E diz que todas as mulheres do palácio ficaram estéreis por causa de Sara. Abimeleque, e Deus ainda disse: devolve a mulher ao seu marido e ele vai orar por ti para que as tuas mulheres sejam saradas. Sara também era estéril. E agora vai Abraão, com a mulher estéril, olhar pela esterilidade da mulher dos outros. E todas foram curadas, mas Sara continuou estéril. Abraão está a semear, a ajudar os outros no problema que ele mesmo tinha. Mas algum tempo depois, Sara, já fora de idade, dá à luz um filho, o filho da promessa. O seu corpo foi rejuvenescido. Isto quer dizer que o que você faz por outros, Deus fará por si. Então não fique a pensar, o que é que me vão dar, quem é que me vai ajudar, quem é que me vai... Ei, não é nesse patamar que Deus o quer. Mas eu estou em necessidade. Por isso mesmo, comece a pensar, quem é que eu vou abençoar? Não precisa ser uma oferta que dê para alguém comprar um carro. Há de lá chegar. Não precisa ser agora. Você pode pagar um café a alguém. Ou dar-lhe uma oferta que dê pelo menos para ele comprar um café. Ou comprar um litro de leite para dar ao filho. Ou comprar uma roupa para ser agasalhado frio. Amados, isto é tão importante. Isto pode mudar a sua vida para sempre. Não pense o que é que os outros devem fazer por mim, pensando o que é que eu posso fazer por alguém.
Você não é uma represa, você não é um pântano. Você é uma fonte. E é nesse patamar que Deus o quer. Sabe porquê? A razão de Deus fazer prosperar o seu povo não é para eles serem ricos, soberbos. É para eles serem um canal de bênção para outras pessoas. Não é por acaso que na geografia Deus deu-nos esse exemplo. Olha lá na Palestina. Nós temos o mar da Galileia, cheio de vida, cheio de peixe. Porquê? Ele recebe a água do Rio Jordão e dá água para o mar morto. Porquê é que o mar morto é morto? Porque só recebe, não dá água para lado nenhum. O Rio Jordão desagua lá e não sai para lado nenhum. Por isso está morto. É Deus a mostrar-nos. Se você só quer receber e não dá, vai morrer, as suas finanças vão morrer. Para você poder receber, você deve dar. Amém? Então pense nisso. Quando ao longo da sua vida, da sua jornada nesta terra, você passar por alguma dificuldade económica, não fique a pensar: quem é que me vai dar? Eu preciso receber. Oh Deus, toca no coração de alguém para me abençoar. Ou a mandar indiretas. A vida está difícil, irmão, aleluia. Oh, mas eu creio que Deus está a levantar provisão para a minha vida. Sabe aquelas declarações de fé fingida? Que não é realmente com Deus que Ele está a falar, mas é com quem está a ouvir. Isso é medíocre, não faça isso. Comece a pensar: eu tenho que abençoar alguém. Eu preciso abençoar alguém. Eu e a minha esposa, graças a Deus, temos grande prazer em abençoar. Dentro daquilo que a gente pode, abençoar outras pessoas. E às vezes as pessoas dizem assim: pastor, mas não era preciso. Eu disse: bem, talvez você nem precisasse, mas eu não dei porque você precisa ou deixou de precisar. Nós demos porque nós precisamos dar. Pensa assim. E você está a pensar como Deus pensa. Ele é o dono de tudo, mas Ele é o que mais dá. O ar que nós respiramos, quem é que o deu? Foi você? É Ele que dá. Tudo, a vida. Diz que Ele deu a vida a todos os homens. Deus é um grande doador. Então receba este princípio de vida agora para o resto da sua jornada. Quando estiver a passar por uma dificuldade financeira, não pense: onde é que eu vou buscar? Alguém tem que me dar. Pense logo: quem eu vou abençoar? Eu preciso abençoar alguém. E na sua necessidade, obviamente você não tem muito para abençoar alguém, mas do pouco que você tem, abençoe a vida de outra pessoa. E olhe, até pode ser que essa pessoa tenha mais do que você. Que desperdício. Não foi um desperdício. Você pôs em funcionamento o mesmo princípio: dai e ser-vos-á dado. Nós vemos na Bíblia igrejas pobres, como em 2 Coríntios capítulo 8, a igreja da Macedónia, profundamente pobre, em muita prova de tribulação, deram uma oferta com esforço à igreja de Jerusalém, a mais rica de todas e a maior de todas. Jerusalém não precisava, pois não, mas eles é que precisavam. E Paulo dá testemunho e diz que abundaram em riquezas da sua generosidade. E em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 15, o apóstolo Paulo dá o testemunho que recebia salário da igreja da Macedónia. O quê? Daqueles irmãos que há um tempo atrás eram profundamente pobres? É verdade. Há um tempo atrás eram profundamente pobres, mas eles fizeram alguma coisa. Deram uma oferta para a igreja mais rica de Jerusalém. E um tempo depois estão a pagar um salário ao apóstolo Paulo. E olha, não devia ser um salário pequeno, porque Paulo disse assim: cheio estou, tenho abundância, depois que recebi o que da vossa parte foi enviado.
pagava a ele e à comitiva que viajava com ele para pregar o Evangelho. Os irmãos da Macedónia. E sabe, eu falo em nome de Jesus. Você será como um deles. Você que hoje está em necessidade, obedeça a voz. Oh, ha! Assim diz o Senhor: se hoje ouvires a sua voz, não endureças o teu coração como no dia da provocação no deserto. Obedeça à voz de Deus. Obedeça a Deus. Embora seja eu que lhe estou a dizer estas coisas, e talvez você já está assim, poxa, nunca mais se cala. A voz é minha, mas as palavras são de Deus para mudar a sua vida. Este casal aí, vocês os dois, podem chegar aqui, por favor? Eu não os conheço. É a primeira vez que vocês estão aqui, certamente, certo? Chegaram há um bocadinho, nem a mensagem toda chegaram a ouvir, certo? Depois vocês podem ouvir. Estas palavras que eu estou a falar é para vocês também. Não fiquem a pensar: quem me vai dar, eu preciso que alguém me dê, eu preciso que alguém me ajude. Talvez os que vocês acabaram de ouvir desde que vocês aqui chegaram, era o que vocês precisavam vir aqui buscar. Então reconheçam que Deus está a falar para vocês. Se vocês crerem e obedecerem a Deus, serão vocês que estarão a ajudar outras pessoas. Mas este tempo é crucial. Talvez vocês digam: eu não sei como é que vou enfrentar o resto do mês, eu não sei como é que vou fazer frente às nossas despesas, eu não sei como é que vai ser. Mas Deus sabe. Isso pesa no coração de um homem que tem o fardo de prover para a sua família. Mas Deus sabe. De tudo o que vocês necessitam, Deus sabe. Então, dentro daquilo do pouco que vocês têm, pense: quem eu vou abençoar hoje? E lembre-se, não é o valor em si, é a atitude. Se vocês obedecerem a Deus, a Escritura diz que vocês acabarão os vossos dias em delícias e em prosperidade. Certamente, talvez vocês já tenham ouvido esta frase, ouve-se muito por aí, mas é verdade. Não é como começamos, é como vamos terminar. Então hoje é um marco na vossa vida. Deus falou convosco, porque vos ama, porque se interessa por vocês. Façam o que Deus disse e vejam Deus a operar na vossa vida. Eu não sei, vocês são crentes de outra igreja ou é a primeira vez que vocês vêm a uma igreja? Não é a primeira vez. Ok. Não conheço. Ok. Um dia a gente vai conhecer. É? Vocês estão de passagem ou vieram viver para cá? Vieram viver para cá. Ok. Temos aqui muitos irmãos angolanos também. Como é que se chama a igreja? Digam. Igreja Remanescente em Cristo, em Luanda. Vocês conhecem? Aquele casal lá conhece. Você conhece também? Aquela irmã conhece. Glória a Deus. Então, esta palavra não será estranha para vocês. Então, creiam na palavra e vocês verão ela operar na vossa vida. Amém? Glória a Deus, está a funcionar. Como é que se chama? Osvaldo. E a senhora? Eliana. E o varão aqui? É o Isaac. Oh, pronto, está feito. Nem de propósito. Podem sentar. Glória a Deus. Aleluia. Diga obrigado, Pai. Está a funcionar.
Aleluia. Nós vamos terminar a nossa reunião aqui. Eu quero deixar um grande abraço a vocês todos. Desejar a vocês um bom domingo, um bom almoço, uma boa semana. Você que esteve a assistir de São Brás de Alportel, Carregado da Maia, Esmoriz, Casal de São Brás, Alfornelos, Mercês, do Brasil, da Paraíba, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Brasília, Paulista, São Paulo, Florianópolis, Ceará, Rio Grande do Norte e de Itália, de Luanda também. Um grande abraço para vocês todos. Bom domingo e boa semana. Glória a Deus.